Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Sábado de luxo aqui, São Paulo, Faria Lima. Sábado de sol, The Town, beach tênis, expert. E eu consigo trazer amigos para vir conversar comigo no manicômio tributário. E a amiga que eu trouxe hoje para falar, com o trocadilho do sobrenome dela, ela tem muito mais futuro do que qualquer um de nós. Porque ela tem futuro até no nome. Bruna Futuro, que alegria contar contigo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Augusto. Eu que estou super feliz de estar aqui com você. É uma honra para mim. Você sabe que eu já te admiro há bastante tempo, acompanho você. Obrigada por me convidar. Maravilha. Eu queria começar, como a gente sempre começa aqui, com a trajetória, formação acadêmica. O que te trouxe até aqui? Hoje você é uma grande gestora de uma grande tech. O que te trouxe até aqui? Por onde você passou? Tá. Bom, eu sou advogada, né, de formação. Acho que eu sempre tive um senso de justiça, então eu fui para o lado do direito muito com grandes sonhos, né? Num primeiro momento, acho que eu queria ser diplomata. Né? Então eu fiquei em dúvida se eu fazia direito, se eu fazia relações, né, internacionais e tal. Sim. Aí acabou que eu não queria morar em Brasília naquela época, continuei no direito, mas sempre gostei muito dessa área internacional, né, de relacionamentos e tal. E, enfim, aí em determinado momento eu percebi que a parte do direito mais relacionada a problemas pessoais, né, de pessoas, família, criminal, não era muito a minha praia, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super sensível e emotiva. Então, quando eu estava nessa área, eu percebi que não ia dar certo para mim, que eu ia me envolver e eu não ia ser boa naquilo. E aí acabou que um dia na faculdade eu vi um anúncio, né? Trainees, programa de trainees da Deloitte. Uhum. E acabou que eu fui para a Deloitte e aí lá acabei encontrando a área tributária. Sim. E aí meio que foi acontecendo, sabe? Não sei, não foi que eu falei, eu quero ser tributarista. Eu entrei... Sabe que a Maíra esteve aqui falando que, Augusto, ninguém sonha em ser tributarista. Não, eu até pensava que... Eu sempre lembro conversando com as pessoas assim, não, a área do direito que dá mais dinheiro, né? A mais próspera é o tributário e tal, porque era a época daquelas grandes teses e tal. Uhum. Mas eu, enfim, acabei indo e acabei mais me apaixonando por ver, por assessorar o dia a dia de empresas. Eu acho que isso que para mim começou a me encantar, né? Ver o quanto a nossa área é estratégica, né, para uma operação, né? Que muitas vezes as pessoas não têm essa noção, essa visão. Então, eu acho que eu fui... E achava difícil também. Acho que a Maíra falou isso e eu me identifiquei na hora que ela falou assim. É uma coisa que eu falo, poxa, isso aí é desafiador. É um negócio que não é fácil. Sim. Então, você meio que vai querendo entender né, como um desafio mesmo, né? Sim. Então, foi isso. Aí eu comecei lá e fiz metade da minha carreira, né, entre Big Four e escritório de advocacia, até que eu mudei de lado. Né, recebi o convite de uma pessoa que eu também sou muito grata, que também a Maíra falou aqui, que é o Carlos Gomes, que hoje ele é sócio da KPMG, para trabalhar na GE. E na época eu não queria ir para a empresa, eu tinha até um certo preconceito de ser in-house, porque eu ficava achando que eu ia fazer sempre a mesma coisa, que não ia ser uma vida muito divertida. E eu gostava muito de trabalhar com vários clientes e entender a realidade deles e, enfim, estar sempre fazendo alguma coisa diferente para um negócio diferente. E quando eu fui para a GE, eu meio que entendi um outro lado, né? O lado de você entender como as coisas são feitas e não só a teoria, né? E aí que eu me apaixonei também pela vida dentro de uma empresa, né? Ser uma pessoa de techs dentro de uma empresa. E aí eu fiquei lá um tempo até que eu apliquei para a vaga de techs da Meta, né, que na época ainda chamava Facebook, e eu fui a primeira pessoa dessa área aqui na América Latina. Então tem sido, né, quase 8 anos agora que eu estou lá, também um desafio bastante interessante. Então essa é um pouco da minha trajetória. Muito bom. Sabe que eu também tinha esse preconceito quando eu estava na consultoria. Eu tinha uma sensação que a gente ia perder a vitrine, que a gente ia aprender menos, porque não ia ter tanto curso, não ia ser tão exigido. E é incrível como a gente vai para o outro lado da mesa
e a gente percebe que as oportunidades no final é a gente que faz, né? A gente Sim. que se envolve em mais projetos, novos negócios, dá suporte, por exemplo, a minha realidade, né, de dar suporte para o banco, dar suporte para o negócio de caminhões, dar suporte para o negócio de ônibus, dar suporte para o negócio de máquinas, ajudar uma empresa no Peru, no Chile. Então, assim, a gente vai construindo isso e no final, se você me perguntar qual que é a melhor carreira, não tem. Você vai conseguir ser feliz em todas elas, Sim. né? E você vai formando essa maneira de aprender, maneira de se expor. Acho que é um pouco isso, né? Exato, exato. E eu sou muito, hoje em dia, muito apaixonada por estar acompanhar isso de dentro, né? Você entender a visão de todas as outras áreas da empresa também, que quando você está do lado, né, da consultoria, nem sempre você tem esse acesso, né? De você entender a operação, entender as dores das outras áreas também, né? De você realmente conseguir ver de dentro quais são as estratégias, por quê, como que são definidas as coisas. Então, para mim tem sido bastante gratificante também essa parte de entender de outros países, né, cuidar da região, né, que é uma oportunidade que talvez eu não teria quando você trabalha como um expert, né, você é focado no Brasil, ou, né, no país de onde você é. Dificilmente você vai conseguir, né, olhar para outros países. Então, outra coisa que também para mim foi extremamente gratificante, tem sido, né, como aprendizado. E eu posso te falar assim, que eu tô lá há quase 8 anos, e depois antes até na GE, que também era um mundo, né, de vários negócios diferentes. Sim. Eu nunca fiquei um dia sem aprender uma coisa nova, de qualquer coisa, né? Seja técnica, seja uma coisa que eu nunca vi, seja de pessoas, relacionamentos. E é isso, é a gente que faz, né? Se você tem interesse, você acaba... O mundo se abre para você. Com toda certeza. Agora, Bruno, você tem aí 25 anos de carreira, na casa de 25 anos de carreira. Quando você olha para trás, olha naquele espelhinho retrovisor, o que você gostaria de ter aprendido antes? Tem algumas coisas assim que são muito presentes que você gostaria de ter incluído antes no repertório? Então, eu acho que uma coisa, acho que não é só uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes é não ter medo de falar quando eu não sei alguma coisa, ou não ter tanto receio de falar que não entendeu alguma coisa. Né? Eu acho que quando eu era mais nova, a gente é mais inseguro, consequentemente, porque óbvio que eu não sabia, e hoje eu continuo não sabendo um monte de coisas. Sim. Como ninguém vai saber tudo. Só que eu tinha uma insegurança muito grande de falar, não sei isso, vou procurar, ou não entendi isso. E às vezes isso me atrapalhava, né? Porque se eu perguntasse, talvez a pessoa iria me explicar de novo e eu iria entender. Mas senão, aí provavelmente eu percorri um caminho mais longo porque pela minha insegurança de perguntar. E outra coisa também que eu fui aprender tarde é que a gente deve focar mais nas nossas fortalezas do que nos nossos pontos fracos. Concordo. Né? Eu acho que eu aprendi isso tarde. Eu passei muito tempo da minha vida até me frustrando porque eu queria ser muito boa em coisas que eu não era boa. E eu nunca vou ser. Posso até aprender, mas não vai ser isso que vai fazer com que eu me destaque. Né? E aí, a partir do momento que eu percebi que eu tenho que focar no que eu faço bem, e o que eu não faço, eu vou delegar, eu vou estar aprendendo, mas assim, eu nunca vou ser a melhor naquilo, eu percebi que as coisas começaram a fluir muito melhor para mim. Né? Porque eu estava focando naquilo que eu sou melhor. E deixando a parte que eu não sou tão boa para quem é. Isso. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu também acho que eu demorei, que eu gostaria de ter aprendido ou percebido antes. Sabe que você comentou um negócio bem interessante de eu continuo não sabendo. E a sensação que eu tenho é que quanto mais experiência a gente tem e mais conhecimento a gente tem, a gente começa a ter mais consciência. A consciência vai se elevando, a experiência também, e a gente vai percebendo que o nosso conhecimento é muito menor do que a gente achava que, né, que tinha, né? E num dado momento da minha carreira, acho que todo mundo passou por isso. Sei lá, eu era um sênior ou um gerente novo em Big Four, e você fica um pouquinho com aquela coisa da empáfia, né? Não, agora eu sei. Não, imagina, antes eu não sabia, agora eu sei. E o tempo passou, e hoje eu olho para trás, nossa, eu continuo não sabendo um monte de coisa, e naquela época eu achava que sabia, né?
É um pouco isso, né? É isso. Eu acho que quanto mais velho eu fico, menos certeza eu tenho das coisas. Exatamente. E menos eu acho que eu sei. Exatamente. Né? Eu acho que isso é uma benesse, eu acho, né? Porque acho que as duas coisas que eu falei, uma coisa está ligada à outra, né? Porque te dá a tranquilidade de falar, tudo bem, eu não saber tudo. E não sou pior do que ninguém. Né? O fato de você exercer um cargo de liderança não quer dizer que você tem que saber mais do que as pessoas que estão no seu time, né? Não, porque muitas vezes não vai. Você pode saber de determinadas coisas e as outras pessoas vão saber de outras coisas. Né? E acho que até trabalhar na Meta me trouxe um pouco disso, porque lá as pessoas, quando eu entrei lá, eu já era, e eu era bem mais nova do que eu sou hoje, eu já era uma das pessoas mais velhas da empresa. Né? A média lá de idade era entre 28 e 30. Né? Então, assim, hoje mudou bastante o perfil, tem bem mais gente, né, mais da minha faixa etária, mas quando eu entrei, eu era uma das mais velhas. E eu vi o quanto eu fui aprendendo. Acho que foi muito transformador para mim, como ser humano, como pessoa, o quanto eu aprendi com a geração que veio, né, mais nova que eu. Então, você vê que não é uma questão de idade, não é uma questão de você estar mais velho, você sabe tudo, né? Sempre, dependendo do ponto de vista, você vai estar aprendendo alguma coisa com alguém. Né? Com toda certeza. Eu costumo dizer que eu estou me especializando cada vez mais em fazer boas perguntas. É isso aí. Então, se você quiser tirar uma dúvida aqui nos bastidores comigo de PIS e COFINS, eu vou dizer assim, não, liga para a Cibele, que trabalha lá na Volvo. Se você disser assim, e uma questão de retenção, eu falei, liga lá para o Lucas. E P&D, liga lá para o Fabrício. Porque assim, eu já não sou mais a referência técnica que um dia talvez eu tenha sido. Sim. Então hoje o nosso papel, né, Bruno, é muito mais animar a galera para atingir os objetivos, para crescer, se desenvolver, ganhar exposição, ter projetos mais transversais do que propriamente dizer, procure lá no artigo tal, tem as soluções de consulta tal. Não vai fazer a menor diferença. Exatamente. Né? Esse que é o ponto. Você vai direcionar e fazer perguntas que aí que acho que é isso que também eu percebi como uma... Eu estava falando isso agora, né, um pouco antes de entrar, com o pessoal da Bravo. A gente, quando é consultor, né, por exemplo, né, era assim, a gente quer dar muitas respostas, né, isso que eu falo, você tem insegurança de falar que você não sabe e você quer chegar lá já dando soluções, só que você não consegue dar a melhor solução se você não fizer perguntas, entender por que exatamente que a pessoa tá te chamando ali querendo saber aquilo, né? E eu concordo com você que hoje eu faço muito, antes de você dar uma resposta, você precisa fazer inúmeras perguntas. E eu fui percebendo o quanto que o nosso raciocínio, né, do ponto de vista crítico, né, de entender, falar assim, mas você está me falando uma coisa, mas isso faz sentido? Não faz muito sentido isso, né? Porque às vezes as pessoas trazem, não, fulano perguntou isso. Mas ele perguntou por quê? Não, porque o cliente falou. Mas o cliente, o que o cliente quer? Né? Então, eu acho que isso que a experiência foi me dando. Porque, às vezes, a pergunta que chegou em você, às vezes, nem é a pergunta. Exatamente. não é aquilo. Exato. O cliente perguntou por causa de outra coisa, aí a pessoa acha que é uma coisa e, de repente, não é uma coisa, é outra coisa. Né? Isso aí acontece com uma certa frequência. Concordo muito com isso. Qual é a importância, Bruna, das people skills assim, no teu desenvolvimento? E se você lembra o momento, se é que existe esse momento em que a chavinha virou, você começou a focar muito mais em people skills do que hard skills? Então são duas perguntas. A importância das people skills e se teve esse momento que você virou essa chave. Então, aí eu acho que até voltando na questão das fortalezas, né? Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou, sim, uma pessoa que eu acho que uma das minhas fortalezas é exatamente construir relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro conversar, eu sou extrovertida, né? Que é uma característica que nem todo profissional da área de techs ou finanças tem, e eu sei que eu já fui julgada por ser assim antes, na minha carreira, acho que o mundo mudou, mas de dar risada alto, sabe? De ser uma pessoa que gosta de brincar e conversar. Porque, assim, o fato de eu ser uma pessoa que gosto de me divertir, gosto de fazer piada e brincar, não quer dizer que eu não sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa séria. Né? Então, assim, eu acho que eu vivi muito tempo na minha vida tentando realmente esconder, ou às vezes segurar um pouco esse meu lado,
porque eu achava que isso me atrapalhava. Mas eu posso dizer que me atrapalhava. Uhum. Mas aí, num determinado momento, eu acho que o mundo foi mudando. E, graças a Deus, eu fui vendo que existe, sim, lugar para pessoas como eu. Né, que são essas pessoas mais, né, que gostam de falar, e gostam de conversar, e gostam de festa, e não necessariamente o fato de eu ser assim quer dizer que eu não sou competente, ou que eu não, né, não tenho propriedade para falar alguma coisa, só porque eu não tenho aquele... Né, o estereótipo daquela pessoa, que é a pessoa mais séria. Ela gosta de fazer brincadeira e tal. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que isso me ajudou a construir os relacionamentos, até que eu tenho até hoje, né? Eu sempre fiz muitos amigos nos lugares que eu trabalhei. Né? Hoje eu posso dizer que uma das minhas melhores amigas, ou algumas das minhas melhores amigas da atualidade, são pessoas que eu fui conhecendo ao longo da minha vida, da carreira, né? Ou na Deloitte, ou na KPMG, ou no escritório, na GE, né? E eu tenho assim, a Maíra também é uma delas, tem a Letícia, N pessoas, não posso começar a citar aqui, senão o pessoal vai ficar com ciúmes. Sim. Mas eu fui construindo, só que ao mesmo tempo que eu construía essas amizades, do ponto de vista de carreira, o meu jeito de ser, às vezes, fazia com que eu percebia isso. As pessoas tinham um certo preconceito, né, de como se eu não levasse as coisas a sério, né, esse tipo de... Porque eu não era o estereótipo. E aí, eu acho que só mais recentemente mesmo, na própria Meta, a Meta tem são várias frases, né, de missões, de valores, que falam assim: você tem que ser o seu authentic self, né? Você tem que ser você. Porque se você está tentando ser outra pessoa, se você está tentando disfarçar ser quem você é, você acaba... de novo, você não vai ser a sua melhor versão. Uhum. Porque você não é autêntica, e as pessoas percebem isso. Então, eu meio que me assumo. Falei, eu sou assim mesmo. Entendeu? Eu dou risada alto e tal. E eu sou essa pessoa. E eu não sei, as coisas começaram a fluir, sabe? E eu só escuto... Hoje em dia, eu tenho escutado... como é legal ver uma pessoa com a sua personalidade numa área assim, né? Que é uma área vista como uma área tão séria. Então, né, como você explica, né, eu vejo as pessoas que não são da minha área, e que são, sei lá, pessoas que são de outras, né, dentro da empresa, que eu vou explicar como funciona tal coisa. Falou, poxa, legal, você explica de uma forma que eu consegui entender, porque às vezes, dependendo da pessoa explicando, você não... Ele fala, eu fico até com medo de perguntar para aquela pessoa, porque ele é tão assim, sério. Sim. Então, eu vi que eu construí uma ponte para conseguir unir a minha personalidade com o meu trabalho e ser uma coisa positiva. Uhum. Né? Eu acho que... Mas eu vou te falar que demorou para virar essa chave. Né? E hoje isso, para mim, certamente, eu vejo como um dos meus pontos fortes. Né? Eu acho que eu já tive dificuldade também de falar, né? Porque é aquela coisa que você fala, eu posso falar do meu ponto forte, não vou ficar parecendo prepotente. Não, você tem que falar. Uhum. Né? É o que é. Sim. Né? Então, mas foi recente. Eu acho que eu já estava na Meta quando eu percebi que isso era uma fortaleza e não um defeito, né? Uma coisa que me prejudicava. Agora, você acha que o mundo mudou e foi te aceitando mais, ou os resultados que você passou a entregar são tão inquestionáveis que o mundo começou a dizer assim, cara, a gente precisa aceitar ela como ela é? Ou as duas coisas juntas? Acho que é um somatório, coisas, né? Acho que as duas coisas juntas, né? Eu acho que o mundo mudou, sem dúvidas, né? E quando eu vejo hoje em dia, né, até TEDs, né, de pessoas lá, Adam Grant, essas pessoas, eu falo, gente, mas eu sempre fui assim, do jeito que eles estão falando. E agora parece que isso virou uma qualidade. Sim. Né? Mas por um tempo parecia que era um defeito que eu tinha, né? Que eu não combinava com o mundo corporativo. Eu já tive situações de perguntarem para mim, mas tem certeza que isso é mesmo que você quer? Porque não tem nada a ver com isso, sabe? Eu falo, por que eu não tenho nada a ver? Eu não estou aqui entregando meu trabalho. Por que você está com preconceito porque eu sou assim? Sim. Porque eu não sou igual a você? Porque eu não... Porque eu gosto de brincar, mas eu estou fazendo o trabalho aqui. É lógico, a gente trabalha pra caramba. Às vezes eu ficava lá fazendo revisões de... Você sabe, a nossa vida não é uma vida fácil. Não era... Assim, foi essa época de auditoria, de revisão de imposto, a parte quando você está lá do outro lado, quando você é mais novo, é uma vida difícil. Então, assim, poxa, se a gente não tentar ser um pouco mais leve, né, fica
praticamente impossível. Várias pessoas foram largando, talvez até por isso, pessoas que poderiam ter continuado na carreira. Eu acho que foi uma junção, né? Eu acho que eu fui perdendo a síndrome da impostora, né? Porque eu acho que era um negócio que me acompanhava, do tipo assim, acho que eu não sou boa. Não, mas tudo bem. Sabe? De você ficar me questionando e falar... mas até hoje, existe aquele estigma de você achar, falar assim, não, ela é uma pessoa muito people, como se isso fosse um excludente da pessoa ser boa tecnicamente. Tipo assim, o fulano é mais técnico, a Bruna é mais people. Eu também sou técnica. Por que estão querendo me excluir? Sim. Só porque é o meu jeito? Porque, assim, se você for me perguntar qualquer coisa, tem coisas que eu não vou saber, com certeza, mas eu tenho certeza que muitas coisas eu vou conseguir ajudar muito mais do que a pessoa que tem aquele estereótipo do eu sou o consultor sério e que leio todos os códigos, entendeu? Eu não sei, eu fui desenvolvendo essa segurança aí ao longo dos anos. Muito legal. Mas demorou. Muito legal você comentar da questão da própria síndrome de impostora, porque assim, quem está nos ouvindo aqui muitas vezes sente isso e ouve nossos convidados falarem disso, ouvem pessoas como você, quer dizer, passou pela Deloitte, passou pela GE, hoje está na Meta. Você tem muito conteúdo, muito repertório, muito mérito, né? E mesmo você percorrendo esse caminho, de vez em quando bate aquela coisa isso aqui, eu também passo por isso. Então eu ouço muito em mentorias, muitos jovens, mas é fácil dizer porque você tem tantos anos. Não, mas eu passo por isso às vezes. Sim. Eu participo de reuniões, às vezes, com alta gestão na Suécia, que eu te confesso que em alguns segundos eu olho para o lado, olho para o outro, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o mais burro da mesa com toda certeza. E aí a gente para um pouquinho, não, pera lá, cheguei aqui por causa disso, eles precisam dessa informação, daquela. Então é muito legal a gente falar, dividir com a audiência isso, porque as pessoas acham que um dia isso acaba. Não, vai sempre te acompanhar, né? Não, com certeza. E até hoje eu continuo passando por isso e falo que ainda tenho muito que melhorar. Exatamente. Acho que é um aprendizado constante. Acho que assim, hoje eu tenho a segurança de conseguir acreditar que sim, que eu sou boa, é incontestável, porque eu não teria feito toda essa trajetória e estado aqui. Eu já escutei muitas coisas tentando invalidar minha competência por determinadas características pessoais, mas é isso aí, né? Vão ter que me engolir. Isso aí. Já diria o poeta Zagallo. Não é? O filósofo Zagallo. Bruna, como é que você acha que o teu time, as pessoas, o mercado te percebem como líder? Se alguém tiver que definir a Bruna tem uma liderança, pontinhos. Preencha essa resposta. Ai, gente, então... Eu diria que eu tenho uma liderança inclusiva, né? Assim, do ponto de vista de trazer a equipe para perto, e eu não sei qual que seria o melhor nome para isso. E que acho que no final do dia é uma questão... Todo mundo é igual, né? O fato de eu hoje estar numa posição de liderança, porque eu entrei antes... ou porque eu tenho mais tempo de experiência, eu sou parte do time. E eu me vejo muito mais... E como, principalmente, o time com quem eu trabalho hoje são pessoas super sêniores, eu me vejo muito mais como uma facilitadora do trabalho deles do que qualquer outra coisa. Eu vejo a liderança como um trabalho de servir. Né? Então, eu não sei qual que seria a definição para isso. Líder servidor mesmo. Um líder, assim, é uma pessoa que está lá para ajudar. Né? Eu falo assim, para que eu tô aqui se não para facilitar, para ser um facilitador do trabalho deles, para facilitar o acesso deles a determinadas situações, questões, pessoas, né? Porque eu falo, o fato de eu estar há mais tempo na empresa eu conheço mais a empresa, eu conheço mais pessoas da empresa. E até por ter o perfil de relacionamento, eu converso com as pessoas e às vezes eu tento facilitar. Então eu vejo que eu, pelo menos, tento ser essa pessoa, não me colocar numa posição de
não vejo a liderança como algo de cima para baixo. Acho que eu vejo mais o contrário. Eu acho que eu preciso elevar eles e o meu time se elevando, eu acabo elevando junto. Muito legal. Né? É assim que eu tenho tentado aí construir. Acredito bastante nisso e tento aplicar isso no dia a dia também. Acho que é bem importante. Recentemente a gente teve um episódio de receber uma liderança global aqui e acho bem legal a gente poder distribuir, né, as tarefas e fazer a turma apresentar. Eu vendo isso muito para eles, né? Eu estou toda hora apresentando para o pessoal do Global, mas eles estão vindo aqui, talvez seja a oportunidade de vocês se apresentarem, falarem, porque aí eles vão ter a exata noção que talvez eu esteja sendo muito mais o interlocutor da mudança, da transformação que vocês estão produzindo do que propriamente conduzindo isso, né? Então todo mundo participou, todo mundo apresentou, depois a gente fez uma reunião discutindo como é que se sentiram lá, né? E foi muito legal, todo mundo adorou, porque tem aquela pressão inicial, mas depois todo mundo gosta porque percebe que as coisas fazem sentido. Quando eu sou exposto, eu dou um resultado e depois eu vou querer mais exposição, né? Juntos a gente vai muito mais longe. Acho que essa é a mensagem, né? E eu lembro de uma frase também que o Carlos falava, não era dele, mas que ele sempre falava, que era: ninguém é mais inteligente do que todos nós. Ninguém individualmente é mais inteligente do que todos nós juntos. Né? E é a mais pura verdade. Quando um time, cada um é de um jeito, cada um tem uma visão, cada um tem uma perspectiva. Então, se você é sozinho, por melhor que você seja, você nunca vai saber tudo, porque você não vai ter a visão que a outra pessoa teve. Independente de você ser a pessoa mais inteligente do mundo. Então, assim, para mim, inteligência é você saber escutar, as opiniões ou as visões diferentes da sua, porque aí você consegue ter, né, pensar em todas as possibilidades. Com Senão, certeza. sozinho, você não consegue. Uma coisa que eu achei que aconteceu comigo recentemente, que eu achei muito legal, e depois aí eu li de novo, eu falei, poxa, então eu acho que estava certo o que eu fiz. Quando eu saí de licença maternidade, né, por ser uma posição de liderança, é difícil você colocar alguém para repor, né? Aí a gente estruturou de uma forma que a gente contratou uma pessoa para ajudar o time e a gente elevou o time, né? Para o time ter mais exposição. E poder... E aí foi muito legal, porque eu saí e as coisas continuaram rodando super bem, né? Quando eu voltei, eu só escutei elogios do time. Então, assim, e aí eu fiquei feliz. Falei, poxa, que legal, acho que eu fiz certo, porque se o time não precisa de mim, isso é porque, de novo, porque eu tô lá para ajudá-los. Então, talvez eu lá, as coisas possam ter uma outra velocidade, ou eu vou dar um insight que vai ajudar eles, mas o time continuou entregando e performando. E aí, outro dia eu li alguma frase falando assim: você é um bom líder quando você não é necessário. Quando o time consegue... Porque assim, se você sai, você é tão controlador que na hora que você sai o negócio cai, talvez você não tenha feito um bom trabalho. Exato. Né? Porque a nossa insegurança interna, é óbvio, e de novo as síndromes de impostor que todo mundo tem dentro de si, às vezes fala, mas e aí? Eu vou sair, eles vão perceber que eu não sou necessária, e aí vão, né, achar que não... Não, mas não é isso. É que você está fazendo, sim, um bom trabalho. Né? E quando eu voltei, até a minha chefe, ela falou assim, não, agora se toca aí e tal. Óbvio que ela estava sentindo a minha falta, mas assim, as coisas estavam andando, nada caiu e todo mundo conseguiu, né, continuar entregando, e eles tiveram mais exposição. Acho que foi bom para todo mundo. Eu saí, tive meu filho em paz e o time continuou. Com certeza. Não, muito legal, porque só chefes inseguros e tóxicos que, ao sair, a coisa não anda, né? A coisa fica travada. Eu acho bárbaro essa ideia de que quando você sai a coisa segue funcionando, né? E também sobre a questão da inteligência, quer dizer, ninguém é mais inteligente sozinho do que o grupo todo. Dá um exemplo aqui bem simples. Tem um time lá de X pessoas e a gente costuma dizer que a gente tem 200 anos de experiência somados. Eu não trabalhei, por exemplo, em empresa de alimentos, mas eu tenho a Luciana Moura, que trabalhou na Sadia. Sim. Eu não tive a oportunidade de trabalhar. O Emerson também trabalhou na Kraft.
né? O próprio Carlos. A gente tem lá uma colega, a Kelly, que trabalhou tantos anos lá na Volvo e também trabalhou em concessionária. Ou seja, quando você tem essas complementaridades e vai somando isso tudo, você cria um negócio que eu chamo de redução de pontos cegos. Você consegue ter outros pontos de vista, né? A gente tem hoje o Fabrício, que é um cara que vem de tecnologia, sabe? Então eu acho bárbaro isso, porque você acaba tendo um time que tem muito mais habilidade, muito mais repertório para resolver problema, né? Exatamente. Não, e os estilos, né? Aceitar os estilos diferentes, né? Porque assim, um time não vai ser um time excelente só de Brunas ou só de Augustos. Isso. Você precisa ter as outras características. Aí tem um jeito, até falando de soft skills, né? Um é mais introspectivo, o outro é mais extrovertido. E assim, em determinadas situações, todos os estilos, cada um é melhor para uma coisa. E o que importa, né? A gente tem lá na Meta um líder, né, global, que é um VP de Tech, que é uma pessoa extremamente introvertida. E é muito legal ver isso, porque às vezes as pessoas acham, né, principalmente hoje, né, nesse mundo onde todo mundo está falando e todo mundo vai no LinkedIn e está todo mundo... Às vezes tem gente que não gosta. E aí a pessoa fica se sentindo com aquela fear, né, o FOMO, né? Fala assim, meu Deus, eu não vou ter espaço porque eu sou introspectivo. Mas não, né? Tem espaço para todo mundo. Tem. Né? Então, por quê? Porque em determinadas situações, aquela característica ele vai navegar melhor. Né? E você não precisa necessariamente chegar mais rápido. Você vai, a consistência, né? A frequência é o que vai ditar. Sim. Né? E as entregas. Isso. Então, isso eu vejo também. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou assim que nem você. Né? Porque eu falo uma coisa que talvez... Porque você conversa com todo mundo e tal. Mas tudo bem, não é todo mundo que tem que ser igual a mim. Não. E pode ter certeza que não é só de Brunas, que se tivesse um monte de Bruna aqui também ia ficar um pouco cansativo, talvez. Com toda certeza. Então, valorizar o que... De novo, a nossa fortaleza, né? Sim. O que a gente faz melhor. A gente tem que descobrir isso e seguir. E diversidade, né? Promover a diversidade também é isso, né? Bruna, nesse momento em que o país aí discute preço de transferência, discute reforma tributária, tanta coisa mudando, essa semana foi uma semana fértil aí, né, com juros sobre capital próprio, com, enfim, discussões aí dos fundos exclusivos. Qual o tamanho da oportunidade que esse profissional de techs tem nesse momento, assim? Qual a dica que você daria para essa audiência que está muitas vezes tomando uma decisão se vai clicar ali em auditoria no processo de Big Four ou ITEX, ou vai para a área de controladoria, ou vai para a TEX? Qual o tamanho dessa oportunidade? Nossa, eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar, né? Que nunca, assim, eu com 25 anos hoje de experiência, posso dizer que a gente nunca passou por uma mudança desse tamanho, né? Desse porte. Tanto do ponto de vista de preço de transferência, como agora a reforma que está por vir. Eu acho que os próximos 20 anos, né? Vão ser... as pessoas que estiverem nessa área, eu acho que a oportunidade é gigantesca. Eu acho que nunca houve... Se a gente chegou até aqui, até hoje, né, de agora em diante, primeiro que vai zerar um monte de coisa, né, Augusto? Então, pronto, aquela história tudo... eu sei muito disso, eu sou expert em TP, né? Acabou. Zerou. Sim. Reforma tributária... indiretos, zerou. Zerou. Então agora sai correndo de novo, né? Então, assim, quem está há mais tempo, como nós, eu vejo isso, só brilha meus olhos, sabe? Se eu estivesse pensando em fazer uma outra coisa, neste momento, eu acho que não é o momento. Eu vou esperar mais 20 anos mesmo, porque eu acabei de ter outro filho, eu preciso trabalhar mais um tempo. E acho que a área de tributária, nesses próximos anos, vai só... não vejo como ser diferente. Ganhar, né? Protagonismo. Total. E eu acho que é isso. Vão crescer, oportunidades vão surgir, né? E aí muito do que a gente já vinha conversando, né? Que o Marcelo Brasil fala bastante, né? Do tax estar na mesa de decisão. Né? Por que o profissional de tax é um back-office? Não, o profissional de tax é estratégico. Ele precisa estar lá definindo preço, estratégia, onde que vai ser a empresa. Ele tem que estar na mesa junto com o CEO. Não é nem CFO, CEO. Sim.
Então, eu acho que agora a gente vai ter essa oportunidade, só depende de nós. Né? E a gente poder usar a comunicação mais simples, mais objetiva a nosso favor, Sem né? dúvida. A gente parar de ficar explicando o ICMS, ST ou DIFAL através de planilha cheia de número. Tenta fazer uns desenhos, tornar um negócio mais lúdico, né? Acho que a gente tem um espaço para desenvolver, né, esse profissional de techs gigante, mas a gente precisa aprender a contar histórias, né? Concordo. Ser interessante na mesa. Eu lembro a gente esteve junto num evento da KPMG alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, e teve um momento que alguém estava do meu lado, que eu não lembro quem era agora, falou assim: como tá legal essa mesa, né? Todo mundo aqui de techs, mas assim, os assuntos estão muito mais divertidos porque não tem ninguém falando de techs. Era isso, mas a gente tem que transformar os nossos assuntos de uma maneira mais divertida. Sem dúvida. Eu acho que a gente vai ter essa oportunidade. Vai depender se a gente consegue ou não. Porque realmente, se você chega com um papo muito técnico, as pessoas vão falar: não, deixa ele lá, eu entendi, ele deve saber muito, ela. Mas eu não consigo entender o que ele fala, então é melhor deixar ele lá fazendo o trabalho dele. Mas aí, na hora que você traz as suas, né, ideias, enfim, para a mesa e as pessoas conseguem entender o quanto isso é estratégico de uma forma que facilite a comunicação, aí acho que a tendência enfim, é que a gente consiga realmente chegar nesse lugar, né? Mas acho que ainda tem um caminho a trilhar. Quando eu vejo... Eu mesma de techs, às vezes, dependendo do assunto, do que a pessoa está falando, nem eu entendo. Eu fico imaginando uma pessoa que não é da área. Exatamente. Né? Eu acho. E assim, o legal também dessa reforma do IVA, que eu estou vendo, é o fato vai ser uma mudança muito radical, né, da forma como a precificação vai se mostrar nos produtos. Então, assim, o imposto vai estar lá. Isso. Porque hoje está embutido. As pessoas não veem quanto elas estão pagando de imposto. Elas não têm ideia. Na hora e eu fico tão feliz que toda hora que eu ligo o rádio, tá falando de reforma tributária e as pessoas trazendo especialistas para falar do assunto, porque e aí das alíquotas, poxa, ninguém antes ficava discutindo alíquota de nada. Tava lá, sei lá, quanto que paguei de ICMS, quanto que custou de imposto para essa caneca estar aqui. A partir do momento que o imposto está destacado, você traz a população para a discussão também. Isso. E eu acho isso... Cidadania. Exatamente, é muito mais amplo do que uma questão técnica de reforma. É um momento do nosso país, né, onde vai ter uma mudança radical, né, na forma como a economia funciona, né, o preço das empresas, como que as empresas vão se posicionar. Então, é um momento chave. Muito bom. E essa semana, falando em comunicação, essa semana eu estava atendendo um mentorado, ele dizia assim, o problema da semana dele foi o seguinte, eu faço apresentação, Augusto, e com 2 minutos de reunião eu vejo diretores olhando no celular, sem prestar atenção no que eu estou falando, e depois passam semanas, meses ligando para o meu time para tirar dúvida. Veja, mas olha a postura tem sido muito mais o inferno são os outros. A provocação que eu fiz para ele como é que é a tua apresentação? Não, eu faço uma planilha aí tal, Amigo, faz um desenho. Quantas telas tinha aquela apresentação? Como tinha várias situações, tinha 15 telas. Eu falei, não, socorro. Deus me livre. Socorro. Aprenda a fazer uma apresentação. Então, assim, se você está vendo que as pessoas com 2 minutos estão olhando no celular, você precisa melhorar isso aí. Tem que saber contar história. Eu fiz um curso, por exemplo, de storytelling antes da pandemia, e eu mudei completamente as minhas apresentações, e elas começaram a ficar muito mais interessantes, coloridas, com fluxo, com desenho, com mapa, enfim, né? E as pessoas começaram a me dar esse feedback. Pô, ficou muito legal essa apresentação. Nossa, acabei de entender. Estou há 30 anos tentando entender o ST, entendi agora, entendeu? Então é um pouco isso, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Com relação a... coisa, só para fechar, claro. Uma coisa que eu aprendi uma vez num curso de apresentação que eu acho assim, fundamental, e eu sempre falo isso, know your audience, na inglês. Saiba com quem você está falando. Eu lembro desse negócio ficar martelando na minha cabeça. Porque dependendo quem for, né, o interlocutor, para quem você estiver apresentando, a apresentação vai ser diferente. Fala assim, você tem que pensar quem é essa audiência e como é que eu vou acessar essa pessoa.
Né? Então você não tem que se colocar num lugar tipo, eu sei, eu quero falar, não é sobre você, é sobre os outros. Sim. Na hora que você começa a perceber na sua vida que é só sobre os outros, se você conhecer a sua audiência, você vai fazer assim, se o cara é um cara de marketing, você tem que ter um tipo de comunicação. Se o cara é um cara de IT, é outra. Sim. Então, dependendo da sua audiência, você tem que fazer a apresentação diferente. Não é a mesma apresentação para todo mundo, mesmo que seja o mesmo assunto. Sim. Né? Com Só toda isso certeza. que acho que é uma coisa que eu sempre falo e eu vejo que faz totalmente a diferença. Saiba quem é a sua audiência. E aí foca a sua apresentação no que aquela pessoa quer saber. Né? A comunicação, ela tem isso, né? Ou você foca no seu ego, porque você precisa mostrar que sabe, ou você foca na audiência. E aí, quando você foca na audiência, um mundo se abre. Né? Então, com toda certeza, a gente precisa conhecer a audiência. Eu, por exemplo, na discussão ali de tese do século, quantas apresentações você acha que eu tenho? Eu tenho uma que foi para o meu chefe, outra que foi objeto de discussão, time tributário, outra que a gente apresentou para CFO, outra que a gente apresentou para auditoria externa. Todas são diferentes, umas mais lúdicas, outras menos, umas completamente, outras bem mais técnicas, né? E é assim que tem que ser, né? Muito bom. Bruna, você acaba de ganhar um poder mágico. Você pode resolver um problema do mundo. E eu queria saber qual é o problema do mundo que a Bruna resolveria. Com certeza, do mundo, a desigualdade social, se eu pudesse. Um problema do mundo, né? Sim. Assim, ver o tamanho da desigualdade é um negócio que dói em mim. Sim. Né? Você vê poucos com tanto e então assim, sem querer entrar em questões ideológicas, né, eu acho que todo mundo quer nem questão política nem ideológica, mas eu acho que todo mundo que tem que preza pela humanidade, você tem que pensar isso. Você não pode achar normal você sair aqui na Faria Lima, onde tem tanto dinheiro rolando e ter gente dormindo em barraca embaixo da árvore. Não pode. A gente não pode achar isso normal. A gente não pode normalizar isso. Isso não é normal. Sim. Né? Então, assim, eu te confesso que eu acho que nós, como sociedade, falhamos. Né? Continuamos falhando. Né? Enquanto a gente só olha para nós mesmos e aí fica aquelas discussões que não levam ninguém a lugar nenhum. E aí tantos aí sem oportunidade, sem ter o que comer. Né? Então, com certeza, se eu pudesse resolver o problema, não me pergunte como, tá? Porque eu sei que é extremamente complexo. Sim. Mas eu sei que nem todo mundo, né? Não dá para ter um mundo só de gente rica, nem um mundo. Não é sobre isso, mas assim, a gente sabe que sempre vai ter diferença de classe, mas a pessoa tem que ter um mínimo de dignidade. Sim. E muitas vezes o que a gente vê, as pessoas não têm nem dignidade, nem oportunidade. Então, isso é o que se eu pudesse. Olha que, bom, a gente se encontrou aqui com o nosso amigo Rodolfo Araújo. E a resposta dele foi a mesma, com a qual eu concordei. Eu falei, se você tivesse feito a pergunta para mim, eu teria respondido a mesma coisa. Então, realmente, como isso está presente, né? Eu acho que tem uma consciência aí sendo gerada e eu concordo contigo. Isso aqui não é sobre política, nem sobre ideologia, mas a gente poder ter uma vida melhor, talvez cuidando menos de segurança e mais de felicidade. Você não pode andar na rua com medo que no semáforo alguém vai te apontar uma arma, não é isso, né? Então é muito complicado mesmo. Porque as pessoas reclamam muito, porque tem muito bandido, porque tem que ter... Mas, gente, é porque existe uma desigualdade social tão grande. Assim, as pessoas reclamam, estão olhando ali, né? Um negócio assim, eu não posso sair na rua com o meu relógio que vão me assaltar. Mas é que um problema é tão profundo. Sim. É um problema tão maior que não é sobre isso, é sobre aquelas pessoas... Você sabe o que ele passou? Né? Ele tem raiva de você. Com razão. Sim. Claro que tem razão. Você tem um relógio de sei lá quantos R$1.000, o cara não tem dinheiro nem para comprar um pão de queijo. Sim. Isso não é revoltante. Sim. Qualquer ser humano ficaria revoltado. Então, assim, não dá para se julgar. E outra, a pessoa não sabe o que é outra coisa. Quando eu vejo criança, nossa, eu fico assim... É um troço que me incomoda demais. Sempre me incomodou e continua me incomodando. Eu não consigo normalizar isso e te falo, assim, te confesso que eu acho que eu faço muito pouco. Acho que eu poderia
fazer muito mais, acho que todos nós, mas no dia a dia esse que é o ponto. Acaba cada um tem o seu, né, tem o seu corre, né, e a gente às vezes não consegue. É um troço que eu tenho para a vida, quem sabe um dia, quando, né, eu consiga, for um pouco mais velha, que eu esteja numa situação com os meus filhos já criados, que eu consiga me dedicar a alguma coisa nesse propósito de conseguir ajudar. Porque assim, a gente não vai resolver o problema do mundo, mas você consegue resolver o entorno, as pessoas que estão próximas de você. Se eu puder fazer isso, eu acho que eu já cumpri minha missão aqui na Terra. Muito bom, excelente. E, bom, até aqui falamos de carreira, falamos de liderança, falamos de conhecimento, mas e quem é a Bruna que não está no LinkedIn? Tira o crachá, agora é a Bruna que não está no LinkedIn. Eu sou um monte de coisa. Eu sou uma pessoa extremamente eclética e aberta a novidades, né? Eu acho que... Bom, eu adoro praia, eu adoro o mar, eu adoro esportes aquáticos, né? A gente estava conversando sobre o kite. Sim. Com qual regularidade você pratica o kite? Então, eu comecei a fazer, aí eu parei porque eu fiquei grávida do Gabriel. Agora eu retomei, aí eu fiquei 20 dias agora de férias fazendo kite. Então, assim, eu digo que agora a minha intenção é fazer pelo menos 2, 3 vezes no ano conseguir ir pro Nordeste, que é onde tem, né, mais condição de vento. Tô pensando aí em ver se eu vou investir num equipamento, porque não é um esporte barato. Mas é um esporte que, para mim, eu me encontrei... Porque, primeiro, eu acho lindo, eu acho que, assim, você tem um esporte que não precisa de um motor, que é o vento, o mar, né? E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? Extremamente. Acho que é um dos males do século, mas eu realmente sofro com isso, não é de hoje. Assim, eu fui uma criança ansiosa, já tive episódios de crises de ansiedade, de parar no hospital achando que eu estava morrendo. E mais recentemente eu fui me consultar uma psicóloga, né, falando, gente, não sei, aquela questão da pessoa ansiosa. Ela falou, você precisa fazer atividades ou esportes que necessitem de muita concentração, 100% de concentração, porque aí você não vai pensar em outra coisa. Enquanto você estiver fazendo isso. E o kite, para mim, é um pouco isso. É a hora que eu consigo esvaziar a minha mente. Legal. Porque meditar eu ainda não consegui, também está na minha listinha, meditar, o yoga. Eu estou tentando procurar esse caminho, ainda não consegui. Mas o kite é um lugar que eu realmente... Porque se você ficar viajando, pensando em N coisas naquela hora, realmente você vai se machucar. Então, você precisa se concentrar. Então, eu vejo muito como isso. É uma terapia para mim. Se eu pudesse, é que eu moro em São Paulo, né? Acho que o lugar mais próximo que tem o kite aqui é Ilhabela, que não é tão constante, mas é isso. Eu sou uma pessoa também que gosta de viajar, gosto muito de música, eu gosto muito de pessoas, assim. Então eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, eu gosto de estar no meio das pessoas, de estar conversando, de sair, barzinho, restaurante, viagem. Eu sou um pouco essa confusão toda. Sim, muito bom. Então não faça kite pensando se você vai tomar aquele crédito PIS e COFINS, não é um bom negócio. Tá? Muito bom, Bruna, muito bom. E nos encaminhando aqui para uma sessão final que eu chamo de pitacos culturais. Os pitacos, os convidados geralmente indicam um livro, ou um filme, ou uma série, ou um podcast, ou um de cada, enfim. A Maíra, ela chegou a indicar museus aqui em São Paulo, né? Foi muito legal. Tá contigo. Qual é a sua recomendação? Gente, eu morro de ir, porque eu escutei uma vez também do nosso líder lá da Meta, que eu acho muito chique essas pessoas quando perguntam, falam assim, que livro, tá lendo? E a pessoa fala um monte. E aí o dia que ele falou isso, ele falou, às vezes eu não sei, eu não li um livro, não tô lendo nenhum livro, e aí você fica sem graça de falar que você não tá lendo nenhum livro, mas é verdade, porque às vezes teve umas pessoas extremamente ocupadas com várias dicas e tal. Então, assim, livro especificamente, desde que eu tive meu primeiro filho, faz tempo que eu não leio um livro inteiro. Eu não sei, eu compro os livros, não consigo ler, então eu não vou me sentir confortável de te indicar nenhum livro. Uma série, ultimamente eu tenho tentado assistir coisas leves.
né? Eu acho que a gente já tem muito problema, assim, acho que na vida e o mundo já. Então, assim, eu tô tentando, até nessa minha personalidade ansiosa, eu tô tentando assistir coisas que sejam como offs mentais, sabe? Assim, eu quero assistir uma coisa que eu não vá ficar me estressando, que não vai me deixar triste, que não vai me deixar tensa. É uma série que eu adoro assistir com meu filho, é uma série da Apple que chama Ted Lasso. Não sei se você já ouviu falar. Alguém já recomendou aqui, não vou lembrar quem. Nossa, mas essa série é uma aula de soft skills, é uma aula de liderança, não vale super a pena. E o meu filho assiste comigo, nem é tanto uma série de criança, porque tem até uma coisa ou outra ali que não é tão recomendado, mas os diálogos são ótimos. É uma história de um treinador de um time de futebol americano que ele é contratado por um time de futebol, né, tradicional na Inglaterra. E é um time meio de segunda divisão e tal. E a mulher que contrata ela, na verdade, ela acha que ele vai destruir o time. Só que o cara é tão bom que ele, na verdade, vira o negócio. E, assim, é uma aula. Eu acho que foi a Gabi que indicou. Depois até eu vou olhar, mas acho que foi a Gabi. Eu indico essa série porque ela surpreende, assim, os diálogos são ótimos, os atores são ótimos. Que mais? Deixa eu pensar o que eu indicaria, né, de... podcasts, essa parte, eu escutei outro dia o podcast, acho que é a Brené Brown com o Adam Grant. Eles fizeram uma série bastante legal, bem nesse tema, né, dos psicopatas corporativos, né, né, de liderança. Eu acho que esse é um podcast que eu gostei de escutar, mas agora não tô tentando lembrar mais alguma coisa que... Sabe que eu tô sofrendo desse, entre aspas, contém ironia, desse mal, que é assim, a minha vida ficou um pouco menos musical depois dos podcasts. Eu ouço bastante podcast, então tô aprendendo dirigindo, correndo na esteira, enfim. E eu não sei, ainda vou descobrir se isso é bom ou ruim, porque tô aprendendo o tempo inteiro, mas a música é muito importante também, né? Então, quando eu coloco ali o mapinha e fica falando ali, vai por aqui, eu gosto de música, porque daí não fica atrapalhando. Quando é podcast, eu gosto de ouvir sem aquela pausa, né? Então eu tenho essa mania, assim, de... Mas eu não sei se tu concorda, se tu tem ficado menos musical. Eu tenho ficado menos musical, porque eu lembro que antes eu ia para trabalhar, ia dirigindo cantando. Sim. Eu era daquelas pessoas que punha a música no máximo e ia cantando. Sim, somos dois. Hoje eu ainda faço isso, mas mais com o Fernando, com o meu filho mais velho. Quando eu levo ele na escola, ele é extremamente musical, inclusive ele canta, ele é super artístico. Então eu sempre coloco músicas com ele. Quando eu tô com ele, a gente vai ouvindo alguma música e às vezes a gente briga também, porque eu falo, filho, essa música é muito boa. Ele, não, eu não quero essa música. E aí ele põe outra música. Enfim, aí tem essa discussão nossa. Mas normalmente, quando eu tô sozinha, né, ou eu tô escutando alguma rádio de notícia, é engraçado, eu me tornei essa pessoa. Ou um podcast. Sim. E esse negócio de estar aprendendo o tempo todo é um negócio também que a gente está vivendo essa fase, né, do mundo, né? Porque às vezes eu fico achando que a minha cabeça nem tem mais espaço. Eu preciso focar mais, né? Porque realmente é muita coisa, é muito conteúdo, né? E a música é a história também do off mental. Uma hora que você deve dar uma esvaziada porque você tá lá cantando, tá desestressando. Mas eu também me tornei essa pessoa. Isso que eu fiz, eu criei uma playlist para mim. A minha esposa está estudando um negócio chamado constelação familiar. Sei, que legal. E ela vai se formar agora em outubro, novembro. E ela acabou contagiando todo mundo lá em casa com essa jornada. E tem muita coisa bacana ali que ela está aprendendo. E eu acabei constelando também, não com ela. E eu criei uma playlist para mim de músicas que me traziam significados importantes, fortes na minha vida, desde a minha infância. Músicas que meu pai tocava, músicas que minha mãe ouvia. E de vez em quando eu tô assim, você não acorda todos os dias super bem disposto, mas você sabe que você tem coisas para fazer. Então é a disciplina que te tira ali. Quando eu percebo que eu tô um pouquinho menos animado, eu coloco essa playlist e me faz um bem tremendo, porque me faz ressignificar, me faz lembrar como é que eu cheguei até ali e o que as pessoas esperam de mim
e que de alguma maneira eu não quero decepcioná-las, né? Nem o time, nem minha família, enfim, né? Então eu coloco aquilo, me faz um bem tremendo. Eu levo mais ou menos uns 25 minutos de carro até a Volvo e voltando. E aí minha esposa falou que isso que eu fiz, porque eu fiz, ninguém, né, foi uma ideia que eu tive. Ela falou assim, tu tá constelando. Olha. Porque tu tá buscando na tua vida ressignificar algumas coisas, né? O que essa música transmite para você? O que aquela ali... Então achei muito legal isso, acabei descobrindo com ela que de alguma maneira eu estava constelando. E foi uma maneira de eu reinserir um pouquinho mais a música na minha vida ali, né, de novo. Muito Nossa, legal. Não, muito legal, porque realmente a música tem esse poder, né? Dependendo da música que você escuta, porque às vezes tem um negócio que tá meio morto lá na sua memória, que você não lembra. Isso. E aí se toca uma música, é a mesma coisa com cheiro, né? Isso. E aí vem uma música, você fala, aí você lembra um negócio que às vezes de quando você era criança. Exato. E realmente é uma constelação, você fazer essa regressão ali, falar, poxa, lembro de um dia, meu pai é uma pessoa super musical também, eu lembro quando eu era criança, ele tinha uma parede cheia de equipamento de música e ele sempre acordava nos domingos, sabe? Principalmente no final de semana, com música. Né? Eu lembro que ele gostava muito de... E ele era uma pessoa meio à frente, assim, ele gostava de Supertramp, de umas coisas bem diferentes, assim. Eu lá, Jean-Michel Jarre, aquelas músicas bem... assim, de bem instrumentais e tal. E eu lembro muito disso. E é isso, na hora que toca uma música dessas, eu lembro de quando eu morava naquele apartamento, eu lembro daquela cena do meu pai. Tu lembra como é que tu estava te sentindo naquela data? Exatamente, eu lembro bem legal. disso. Às vezes até cheiros, assim, aí talvez seja uma sensação, mas me faz um bem tremendo isso, muito legal. Não, é verdade. A gente tem que ter essa disciplina mesmo, porque às vezes nessa história do medo, porque assim, esse momento que a gente está vendo é bom e ruim, né? Porque assim, é muita informação, é muito conteúdo, tem muita coisa. Assim, a gente realmente se deixar, você vai estar o tempo inteiro olhando alguma coisa na rede, porque é infinito. Né? São conteúdos infinitos, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo, né, é uma questão que eu trabalho, meu marido reclama bastante comigo, que eu sou realmente viciada em celular. Né? Acho que eu e a maioria da população hoje em dia, porque qualquer coisa, é muito fácil o celular ser mais interessante do que qualquer outra coisa. Se você está sozinho, eu podia ficar esperando 1 hora uma consulta médica que antes eu ia ficar nervosa, eu tô lá, tô fazendo outras coisas, tô trabalhando, tô não sei o quê. Então, assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para conseguir resgatar isso, coisas que antes... Porque tem essa também, ou você está ouvindo podcast, ou você coloca o celular e você começa a responder mensagem, mesmo dirigindo, né? Óbvio, não dirigindo, né? Falando, né? É um exercício da gente deixar a tecnologia entrar para ajudar a gente e não para atrapalhar, principalmente nossas relações interpessoais. Sim. Né? Acho que esse é um dos grandes desafios aí na nossa geração, né? Que é a primeira geração da virada. Outro dia eu vi uma frase que falava: nós somos a última geração que lembra o que é não ter o celular, né? O celular, não ter a internet na sua mão o tempo inteiro. A gente viveu isso. Sim. E parece que nosso senso de o tempo era diferente, né? Como se as coisas demorassem mais, porque demoravam mais mesmo. Não era tudo tão rápido. E aí a gente inseriu a tecnologia na nossa vida e parece que a gente virou escravo dela. E em vez da gente usar a tecnologia a nosso favor para que as coisas fiquem mais fáceis, a gente virou escravo dela, né? Acho que aí que vai... é o desafio aí para o futuro, para a humanidade não enlouquecer, né? Exatamente. E você que nunca consultou um IOB, não sabe nem o que é IOB, tá? Você que nunca preencheu um papel de trabalho de 7 ou de 14 colunas, nós fizemos muito isso. Você ficou até aqui vendo esse episódio instagramável com a minha querida amiga Bruna Futuro. Obrigado pela tua generosidade. Num sábado, como eu falei, tem um monte de coisa para fazer, tem sol. Ela não está em Ilhabela, está aqui conosco discutindo questões de carreira para enriquecer o teu repertório. Curte lá, aplica no sininho ali do YouTube, habilita as notificações, dá 5 estrelas no Spotify. Isso melhora ali nossa performance na lógica das redes sociais. Se você quiser me encontrar nas redes, eu estou como Augusto Flores Oficial no Insta, no Face e também no LinkedIn.
Meu website é augustoflores.com.br. Meu WhatsApp 41995693841. Você pode comprar meu livro tanto na editora Viseu quanto na Amazon, ou você pode me mandar um inbox. Gusto, quero teu livro, eu vou te explicar como é que funciona. Eu mando o livro para o Brasil todo, com dedicatória, com autógrafo. MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. A gente não gasta tempo com bobagem, a gente vai direto no ponto, com objetividade, com casos práticos. E a Bravo, um agradecimento especialíssimo aqui para o meu patrocinador, Bravo. A Bravo é uma Tex-Tech com mais de 10 anos de mercado, com mais de 6.000 CNPJs atendidos, que eles têm trilhado uma trajetória na transformação digital em BPO, especialmente em serviços de tributos, folha de pagamento, contabilidade. Você pode acessá-los através do manicômio tributário @bravocorp.com.br ou mirar esse celular, não no trânsito. Em caso, você mira o celular nesse QR Code que está aqui, ó, tem uma landing page lá, um material bem bacana da Bravo. Você pode procurá-los, marcar uma reunião. Acho que você não vai se decepcionar. Eles têm muita coisa, muita provocação para fazer, especialmente nessa tua jornada aí de transformação digital. Muito obrigado.